Vamos estudar mais um pouco e hoje nós vamos estar falando da classificação terapêutica dos fármacos. Os anti-infecciosos são um conjunto de medicamentos e fórmulas capazes de destruir bactérias, fungos e protozoários. Nesse grupo se encontra os antissépticos, antiprotozoários, antifúngicos, sulfonamidas, tuberculostáticos, quimioterápicos de trato urinário, antivirais, antibióticos. Os antibióticos são compostos químicos produzidos por seres vivos e modificados em laboratório capazes de destruir bactéria. Precisamos diferenciar bem o termo antibiótico e anti-infeccioso, embora os dois se referem a medicamentos capazes de destruir bactérias. Anti-infeccioso. Ele combate fungos, bactérias, leveduras, protozoários e vírus. Bactérias unicelulares, isoladas ou em colônia, estão em toda parte. Existem as benéficas e as patológicas. Vamos prestar atenção. Leveduras. Anti-infeccioso, nós temos as leveduras, né? Leveduras, ela pode ser isolada ou em colônia. Também existem benéficas e patológicas. A Saccharomyces cerevisiae faz pão e cerveja, pois metabolizam cereais. Fungos, pode ser isolados ou colônia. Também existe benefício e patológicos. Gravem isso, não esqueçam, tá? Protozoários. Os protozoários vivem no organismos superiores na água e no solo. Também existem as benéficas e as patológicas. E o vírus só se reproduz utilizando-se da estrutura reprodutiva de uma célula hospedeira, menor ser vivo, embora não seja considerado plenamente um ser vivo. Então, antibióticos, né? Nós temos os bactericidas e bacteriostáticos. Os bactericidas, ele mata as bactérias, fungos ou leveduras. E os bacteriostáticos, ele mantém um controle populacional, impedindo a reprodução das bactérias. Os bactericidas, ele interfere na parede celular, interfere na síntese proteica, interfere no DNA. Olha lá, ó. Estão vendo a parede celular? Os bactericidas, quais são aqueles que interferem na parede celular? Penicilina, cefalosporina. E na síntese proteica, tetraciclina, aminoglicosídeos, macrolídeos. E interferem no DNA, as quinolonas. A resistência bacteriana. Método de defesa que as bactérias encontram para driblar a ação do antibiótico. O uso prolongado de antibióticos dá tempo para que as bactérias criem esse mecanismo e aprendam a se defender. Essa aprendizagem pode ser passada para as bactérias descendentes e passa a existir as superbactérias, capazes de resistir a qualquer antibiótico. Superbactérias é um grande problema hospitalar, envolvendo os casos de infecção hospitalar. O antibiograma é o exame para identificar qual antibiótico que será eficiente para combater uma bactéria. Você faz a colonização, faz a cultura na placa de Petri e aí você vê com o antibiograma qual é o antibiótico que tem maior ação. Então, o que se avalia? A duração do tratamento, para não ter resistência bacteriana, o horário de administração, para ter mais eficiência, a reutilização do antibiótico, se já está sendo ineficaz, se vai criar resistência da bactéria. Antibióticos em viroses e resfriados, uso irracional. Você se tornou resistente a antibióticos? E aí? Quais são os grupos dos anti-infecciosos pro? Antisséptico, antiprotozoários, antifúngicos, sulfonamidas, quimioterápicos do trato urinário e quimioterápicos antivirais. E dos antibióticos lá, os anti-infecciosos. E os antibióticos? Penicilina, cefalosporina, beta-lactâmicos, afenicóis, tetraciclinas, polipeptídeos, macrolídeos, aminociclitóis.
lincosamidas, rifamicinas e outros. Ai, Jesus. Vamos falar dos antibióticos agora. Penicilina, nós temos amoxicilina, amoxil, ampicilina e benzinpenicilina ou benzetacil. As penicilinas têm anel beta-lactâmico, que algumas bactérias destroem. Tudo só com prescrição médica, viu, gente? Contraindicação, hipersensibilidade, gravidez, lactação e insuficiência renal. A cefalosporina, cefalexina, cleclex, cefalotina, cefazolina, cefaclor, Quem é alérgico às penicilinas deve evitar também as cefalosporinas. Contraindicação, hipersensibilidade à penicilina, gravidez, lactação e insuficiência renal. Beta-lactâmicos, amoxicilina mais clavulato. Essa associação dribla a ação das bactérias que produzem beta-lactamase para se defender. É um amplo espectro. Contraindicação, hipersensibilidade à penicilina, gravidez, lactação e insuficiência renal. Afenicóis, cloranfenicol e tiafenicol. Bacteriostático, já não é mais bactericida, restringe populacional. Mas podem ser bactericida se usado em altas doses. Amplo espectro. Contraindicação, hipersensibilidade à penicilina, gravidez, recém-nascidos, lactação, insuficiência renal, depressão da medula óssea, membrana timpânica perfurada. As tetraciclinas, nós temos a doxiciclina, minociclina, oxitetraciclina e tetraciclina. Fórmula 4 anéis cíclicos de tetra. Amplo espectro. Bacteriostático. E o efeito adverso? Anorexia, náusea, vômito, diarreia, flatulência, disfunção renal, dano hepático, fotossensibilidade, dermatite, exfoliativa, prurido, anemia hemolítica, descoloração dos dentes e cólicas. Contraindicação, hipersensibilidade à penicilina, gravidez, lactação, menores de 12 anos, insuficiência renal, exceto a doxiciclina e minociclina. E os polipeptídeos, bacitracina, polimixina B, tirotricina e vancomicina, bacteriostático. E macrolídeos, azitromicina, claritromicina e eritromicina, são produzidos pela Streptomyces. São eficazes para micro-organismos que se dividem ativamente, bacteriostático. Aminociclitos, qual? Amicacina, streptomicina, gentamicina, neomicina e trobamicina. Parece que tudo termina com ina. São produzidos pela Streptomyces e Chromonospora. Seu uso indiscriminado provoca cepas resistentes. Ele é bacteriostático. Como regra geral, o tratamento não deve exceder, regra geral, 10 dias, devido ao risco de resistência. Contraindicação, alergia a aminociclitos, gravidez, parkinsonismo, Parkinson não pode, desidratação e insuficiência renal. Lincosamidas, clindamicina e lincomicina. Uso muito limitado por causa dos graves efeitos colaterais, uma colite, inflamação intestinal que pode ser fatal. Ocorre resistência, ele é bacteriostático. Como regra geral, o tratamento não deve exceder 10 dias devido ao risco de resistência. Contraindicação, colite potencialmente fatal. Você viu? As rifamicinas, rifamicina, rifamida, rifampicina. Isoladas em 1959 do Actinomyceto streptomyces mediterranei. Misericórdia, quanto nome. São sintéticos amplo espectro. E outros poliênicos, antraciclinas, ácido fusídico, fosfomicina e mupirocina. Tudo com prescrição médica. Antibióticos são substâncias extraídas de micro-organismos. E os anti-infecciosos? Nós temos vários antissépticos, antiprotozoários, antiomintos, antifúngicos, sulfonamidas, quimioterápicos do trato urinário e quimioterápicos antivirais. O antisséptico, álcool, formaldeído, clorexidina, hipoclorito de sódio, iodopovidona,
iodo, tiomersal, permanganato de potássio, peróxido de hidrogênio, nitrato de prata, óxido de zinco, sulfato de zinco. Muita coisa aí a gente usa para higiene e também para curativo. Os antiprotozoários, metronidazol, secnidazol, benzoilmetronidazol, tinidazol, benzidazol, hidroxicloroquina, que é para malária, pirimetamina para toxoplasma gondii, primaquina, cloroquina e outros, tá? São tudo que combatem. São os anti-infecciosos que combatem a entamoeba, a Trypanosoma cruzi, a giardia, a leishmania brasilense, que é a leishmaniose, a tricomoniose, a giardíase, a doença de Chagas, a amebíase, a tricomoníase, a balantíase, a malária e a toxoplasmose, tá? Ó, Trypanosoma, giardia. E os anti-infecciosos, que são os antialmínticos? Nós temos o albendazol, mebendazol, tiabendazol, levamisol, tetramizol, piperazina, oxaminiquina, praziquantel, pirantel, ivermectina, niclosamida, emboato de pirvínio, tá? O que é nos tecidos? Ele trata em Toxocara canis, Ancylostoma brasiliense, no intestino a ascaris, que é lombrigas, oxiurus, na pele também tem o seu tratamento, e porque pode adquirir a tênia saginata do boi, a tênia solium do porco e Heminoleps nana, que é roedores, teníase. Ó, as larvas migrans e oxiurus. Ó, a ascaris, a tênia. Tudo isso é tratado. E vamos descansar de tanto nome estranho. Bactericidas e você tem que ter a diferença, os bactericidas e o anti-infeccioso. Bons estudos e até a próxima.